Olá pessoal, eu sou o Pacete, editor de Forbes Tech e Forbes MKT, e esse é mais um episódio do Under 30, a jornada, onde a gente retoma um pouquinho aqui os nossos Under 30s, fala um pouquinho da história em mais detalhes, é um papo de inspiração e é um papo também para entender que nem tudo é simples, né? Tem uma junção aqui de trabalho, visão, oportunidades e por aí vai. E dentro da categoria tecnologia, eu recebo a Daniele Demari. A Dani, ela vai falar muito mais aqui, mas a Dani hoje trabalha num segmento que conecta talvez um dos dois grandes ecossistemas que a gente trata aqui, saúde e tecnologia, e cheio de muitas transformações e revoluções. Dani, bem-vinda e Obrigada. primeiro parabéns, né? Obrigada novamente, é um prazer estar aqui. Você estava contando nos bastidores aqui, né, como foi receber a notícia. O que que muda um Under 30, assim? O que do ponto de vista de até de negócios, né, ter um reconhecimento como esse? Acho o endosso, assim, quando a gente é founder é muito difícil de saber e eu acho que até muito tempo a gente não sabe se a gente estava na direção certa. Então, quando a Forbes fala: "Olha, queremos selecionar você", é mais um check the box, assim, de: "Putz, eu tô no lugar certo, sabe, tô fazendo a coisa certa". E fora, assim, eu agradeço a visibilidade, porque é complexo o que a gente tá fazendo, é um nicho muito específico, então, pra Forbes dar esse holofote pra essa área que hoje é tão, diria, pequena, enfim, nichada, é muito importante. Tem um nome essa área? Como que você definiria? Eu achei interessante quando a gente estava conversando, você falou, você reforçou, você comentou isso, né, é difícil explicar, com o que a gente está lidando aqui, ciência, tecnologia, como você nomearia o que você chamou de área aqui? É neurofisiologia, na verdade, é uma área dentro da neurologia, que é uma área dentro da medicina, que, enfim, é uma área dentro da saúde. Então, Neurofisiologia. neurofisiologia. Como você explicaria para uma criança de 6 anos? Sabe que agora a gente pergunta pra GenAI, né, como você explicaria, o que seria na prática? É onda cerebral. É o que estuda, é a área da medicina que estuda ondas, produzidas pelo cérebro. Na verdade, pelo sistema nervoso central, mas se fosse pra uma criança de 6 anos, eu falaria pela cabeça. E como daqui a pouco a gente vai entender ainda mais, mas como que começa a sua imersão nesse mundo? Um pouquinho antes da Neurogram, né, antes de 2021, como que você encontrou essa Então eu falo assim, bom, eu sou de Londrina, no Paraná, e eu, desde pequena, assim, eu fui muito próxima da área da saúde, porque a minha avó, ela tinha um câncer, e eu tinha um amigo, melhor amigo na escola com um câncer no cérebro, e eu acompanhava idas, assim, minha mãe ia levar minha avó pra clínica, para o hospital, para laboratório para fazer exame, ela teve um câncer que não foi descoberto por vários anos, e eu lembro de passar pelo menos uma vez por semana, normalmente 2 vezes por semana, em algum desses ambientes, seja clínica, seja consulta, seja hospital, isso é seja mais ou menos com laboratório. quantos anos? Tinha uns 9, 10 anos, por aí. Não era nem adolescente. Não, nada. E aí eu, assim, ela faleceu, eu tinha 12 anos e eu lembro que eu chorava e perguntava: "Por quê? Por quê? Por quê? Por que isso? Por que que eu tô vendo?" E nessa época eu tinha 12 anos, eu falo que eu vi o iPhone nascer, assim, 2012, 2013 tiveram os primeiros iPhones, aquela coisa da tela touch, eu achava aquilo ali o suprassumo da tecnologia, não que não seja, mas enfim, o touch pra mim naquela época era o uau. E eu falava: "Meu Deus, a tecnologia ela avançou tanto e como que não conseguiram curar minha avó, sabe? Por que que a atenção tá pra esse lado, ela não tá pra aquele outro?" Isso com 9, 10 anos de idade, era esse o meu sentimento. E daí aos 12 anos também esse meu amigo faleceu de câncer no cérebro e eu falava: "Como que ele passou um ano e ninguém diagnosticou isso? Como que ele teve uma dor de cabeça e depois foram entender que de fato era o câncer falando ali mais alto, sabe? Por que que isso não foi diagnosticado antes?" Era isso que eu pensava nos 12, 13 anos de idade. Para além da questão, afetiva ali e dessa indignação, o que que você acha que com essa idade, assim, voltando ainda um pouquinho mais a sua f a forma como você foi criada, o que que fez você já ali questionar algo? Porque, quando você é criança é diferente, as reações são diferentes, né, mas qual era o teu repertório ali, entre aspas, para fazer essa analogia? Eu tenho aqui o iPhone e não posso.
Eu acho que eu de criança, meu sonho era ser inventora. E eu não sabia exatamente o que de fato era aquilo. E na minha cabeça, eu gostava de assistir Phineas e Ferb. E aí eu lembro que tinha um episódio onde tinha uma sala com uma mesa assim, e daí eram várias pessoas discutindo sobre o próximo boneco que ia ser feito. E aí na minha cabeça esse era o papel de uma pessoa inventora, ela ia sentar numa mesa com várias outras pessoas executivas e eles iam definir um boneco. E aí eu falei: "Meu Deus, é isso que eu quero ser". E aí eu ficava em casa, a minha brincadeira não era Barbie, não era Polly, não era, enfim, essas bonecas no geral, era construir coisas para essas bonecas. Então eu tinha a Polly, mas eu gostava de fazer um paraquedas pra Polly. E aí O inventar era a o inventar era o meu que eu poderia passar horas, ia cair o mundo, eu ia estar ali fazendo isso. Essa era a minha brincadeira, não pra mim nunca foi, eh, eu não conseguia coisas lúdicas sempre foram muito difíceis, tipo de brincar: "Ah, vamos fingir que essa aqui é a casinha da Barbie e essa aqui vai ser a vida da Barbie". Cara, não. Essa eu odiava brincadeira desse tipo, fugia, eu detestava. Pra mim o que eu gostava de fazer: "Será que eu consigo construir uma casa pra Barbie?". E daí essa era a minha brincadeira de criança. Eh então, e aí, como eu gostava de inventar, gostava de criar, eu achava que criar tudo era possível. Então, quando não criavam uma cura para uma doença letal, eu falava: "Mas por quê que não estão criando? Se dá pra gente criar tudo, por que que não criaram pra isso?". ainda mais quando você queria salvar ali 2 pessoas super importantes, né. E aí como que, tua família percebeu essa indignação versus esse repertório da invenção e como isso foi sendo trabalhado? Então, bom, fiquei indignada, e aí eu lembro da minha família falando: "Não, mas, enfim, não tem muito como questionar, essas coisas acontecem, minha vida e tal". E aí isso que aquilo ali estava dentro de mim, eu, tipo, muito brava com a vida toda por isso. Eh, e aí no ensino médio, eu fazia um ensino médio bem de, assim, preparatório pra ITA, de engenharia zona, assim. E aí tinha um professor que tinha levado uma menina pra uma feira de ciências. E aí eu falei: "Que mundo é esse? Quero entrar". E aí eu entrei, comecei a fazer coisa pra feira de ciências, isso uns 15, 16 anos, eh, pra área da saúde. Então eu fiz era uma cadeira na verdade era uma cadeira de rodas, só que em vez do banco da cadeira era um banco de carro, e aí você conseguia, abrir a porta do carro, arrastar a roda e botar o paciente dentro do carro sem nenhum esforço, assim, porque isso era uma das É uma grande dificuldade, né, você o levantar da pessoa que tá ali na cadeira de rodas, então eu fiz uma cadeira de rodas acoplada ao carro. Eh, e aí entrei na minha primeira feira de ciências com isso, uma grande frustração, porque não ganhei absolutamente nada. E aí nesse mundo de feira de ciências, assim, eu podia matava a aula, parava de fazer coisas pra construir aquele protótipo que eu queria levar pra feira. até aí você não tinha aquela aspiração: "Ó, ok, eu tô olhando pra área da saúde, mas eu quero ser tal coisa", não, estava um pouco mais aberto ainda. Mais aberto, eu queria, assim, construir coisas para a área da saúde. Eu queria usar engenharia, tecnologia, mas que de fato mudasse a vida de um paciente ali na ponta. Então esse era o meu intuito, eu não sabia muito bem o que que eu queria estudar, eu estava entre engenharia mecânica, mecatrônica, para engenharia biomédica, gostava muito de neurociência também, é muito parecido, assim, os cursos são muito parecidos. Eles estão bem relacionados, né. Os 2, 3 anos são praticamente a mesma coisa, muda o finalzinho, assim. De fato, a neurociência ela na verdade você pode seguir o caminho que você quiser dentro da faculdade, então podia seguir para neurociência com engenharia, neurociência com medicina, neurociência com psicologia, eu segui neurociência com engenharia, que é basicamente uma engenharia biomédica. Agora, antes ainda de chegar na neurogra dá uma ideia do que é a neurociência para quem tá de fora, porque é uma disciplina, é um mundo que às vezes ele parece distante. Eu percebo isso, né, não só pelo que você comentou das pessoas não entenderem, mas até alguns tabus, né, quando você fala da mente, do cérebro, de como funcionam as coisas aqui, parece que a gente ainda tem, eh, dificuldade de falar, né. É isso mesmo, não é? Que ciência que é essa? É tipo, fazendo uma analogia com um computador, então hoje você tem
É, a psicologia é como se você estivesse manuseando um sistema operacional ou um sistema operacional dentro de um computador. A neurociência, você está entendendo os bits do computador. Então não é mais manipular aquilo que a mente já produz. O que a gente vai enxergar na neurociência é basicamente o cérebro como uma fórmula matemática. Então eu tenho no cérebro 86 bilhões de neurônios. Como que o neurônio funciona? Então eu vou precisar ativar ele com uma certa carga elétrica. Se ele passar de uma carga elétrica, passar de um threshold, ele vai ativar e vai falar com o neurônio ali do lado. Por isso que a conexão com engenharia aqui faz muito sentido. Porque, de certa forma, você está avaliando ali vários sistemas. A gente tenta quantificar o cérebro humano. A neurociência é não basicamente isso, mas ela parte dessa premissa. Ela parte de que o cérebro, você consegue quantificar ele. Então, tudo que a gente consegue quantificar, eu consigo entender como ele funciona. Então, a gente entende nesse sentido de por que um remédio funciona num cérebro, como que esse remédio vai entrar dentro de um neurônio. E aí, assim, eu posso explicar ele por A mais B, mas assim, posso ir bem profundo no que a gente tem um neurônio, que é uma célula, fica dentro do cérebro, né? E aí, imagina que ela só vai lançar, ou ela só vai, digamos, apitar ou comunicar com uma próxima célula quando você tiver uma quantidade de carga suficiente para ativar aquela célula. Mas aí, às vezes, você não tem naturalmente essa carga, e aí você precisa colocar um fármaco. Como que você vai ativar, como que eu vou entrar dentro desse neurônio? Então, a gente estuda dentro de uma das áreas da neurociência, eu tenho um neurônio, ele tem canais, então eu sei que ele tem canais, esses canais são formados por membranas, às vezes positivas ou negativas, e aí vem um fármaco, se a membrana é positiva, vem um fármaco negativo, ele vai passar mais facilmente pela minha membrana, entrando dentro do meu neurônio, fazendo ele disparar, uma coletividade de neurônios disparando com um neurotransmissor serotonina, eu tenho um remédio para depressão. Ou seja, essa parte aqui da neurociência ficou muito bem didático, mas essa parte da neurociência, ela é a base para muitos outros segmentos aqui, como você falou, a indústria farmacêutica e outras disciplinas. O cérebro, ele puramente é física, química e matemática, assim, se a gente for reduzir ele eu consigo literalmente quantificar o quanto de informação neural está sendo passada, de atividade elétrica está sendo passada de um neurônio para outro. Eu tenho como quantificar qual é quimicamente, por que o remédio faz efeito ou não. Então, a neurociência, e aí por isso que ela pode ir para engenharia, por isso que ela pode ir para a área química de fármacos. O sistema operacional, então os bits do computador, os bits do cérebro vão fazer o sistema operacional, e quem opera esse sistema operacional é o psicólogo. Então, o psicólogo, terapeuta vão atuar em cima daquilo ali. Não tem nada de sobrenatural, sabe? Eu tô fazendo essa brincadeira, uma vez em um evento de inovação aqui em São Paulo, eu consegui levantar um drone com a minha mente. E toda vez que eu falo isso, as pessoas, né, mas como assim? Na verdade, depois me explicaram, você vai saber melhor do que eu, que pelo simples fato de eu focar e direcionar eu não sei exatamente o termo, eu tinha ali um processo, né, um fluxo que acionava um drone. O foco, ele fica aqui na frente. Então, quando o cérebro, ele é como se fosse uma orquestra. E as áreas, é como se você tivesse um batendo num ritmo, outro batendo em outro ritmo, outro batendo em outro ritmo. Quando você tem uma área que ela tá mais ativa, a orquestra começa a falar igual. Então é pá, pá, pá. Quando ela começa a falar mais igual, essa onda que é produzida pelos seus neurônios que ficam aqui, ela vai ficar mais alta. Quando ela fica mais alta, eu sei que você tá focado. E aí, porque eu consigo hoje medir esse tamanho da onda, eu sei que ele tá focado. Se eu tiver uma onda acima de X, eu vou fazer o drone subir. Então, nada mais é do que uma operação. Não é magia, não é sobrenatural. Não é magia. E aí, acho que até aqui tá tudo muito claro, né? O olhar da invenção com a engenharia, e em que momento que você começa a segmentar
o teu foco ali dentro da neurociência? Então eu entrei na Georgia Tech, eu comecei, trabalhei na área química, vi que eu odiava, e aí eu queria ir para algo que fosse mais voltado à engenharia com a área de neurologia. E Georgia Tech tinha um laboratório gigantesco só com exoesqueletos. Então era dedo, era mão, era braço, era corpo todo, era dentro com chip dentro do cérebro, com um capacete fora do cérebro. Então a gente olhava assim, andava no laboratório e tinham vários exoesqueletos pendurados. E aí tinha várias áreas que trabalhavam para que a gente conseguisse mover esse exoesqueleto. Então a minha área especificamente, o laboratório que eu trabalhava era de membro superior, então eu tinha que classificar o sinal neurológico do movimento, igual classificaram o seu da tensão, eu classificava da movimento. Então eu tinha intenção de mover um dedo, eu tinha que pegar esse sinal e entender que esse é o sinal condizente a mover um dedo. E eu queria entrar, enfim, trabalhei nessa área por 2 anos, até chegar o Covid, e quando chegou o Covid, a faculdade mandou todos os internacionais embora. E voltei para Londrina, e em Você Londrina... estava em Atlanta? Eu tava em Atlanta. Em Atlanta. A faculdade falou, olha, 1 semana, todo mundo Uma semana. casa... e assim, no mesmo dia, eu lembro que eles falaram, casa todo mundo por um tempo indeterminado. Não, só 2 semanas. Não, é tempo indeterminado mesmo. E eles foram assim, de 0 a 80 e de 80 a 0 de novo em, enfim, 2, 3 horas, um caos. Eu lembro que no dia... eu tava no laboratório, a gente não podia estar com o celular, porque o sinal de celular atrapalha o sinal de captação do eletroencefalo. E eu saí de lá com 60 chamadas perdidas da minha mãe. Porque a faculdade falou para todos os pais tudo que estava acontecendo, então a faculdade fechou e abriu 3 vezes no mesmo dia, e eu trancada no laboratório sem saber de nada do mundo externo. 60 chamadas perdidas, e a última que eu vi era, sua faculdade está fechando, terça-feira você volta pro Brasil. Isso era uma sexta. Falei, tá, ok. Então isso foi assim que eu fiquei sabendo. E, bom, voltei pra Londrina. Em Londrina eu queria continuar essa pesquisa que eu tava fazendo, então eu precisava do equipamento. Tinha bolsa de pesquisa, enfim, amo o que eu faço, mas na época eu queria continuar isso. E aí eu fui atrás de algumas clínicas que eu sabia que tinha esse tipo de equipamento super caro. E aí uma médica falou, olha, eu tenho um equipamento, ele vai pra UTI, a UTI está virando toda Covid, pode levar pra sua casa. E aí ela me emprestou um equipamento de R$100 mil mais ou menos pra ficar no meu quarto durante a pandemia. E aí eu comecei a gravar essa atividade cerebral de que eu gravava no laboratório de pacientes comigo e com meus pais, dentro de casa no Covid. Olha o seu lado de inventor aí numa outra... E tendo equipamento em casa, gente, eu gravava... E aí, enfim, falei, bom, tô paraíso. E aí, eu comecei a acompanhar essa médica na rotina clínica dela, pra entender, enfim, como que ela fazia os diagnósticos, fazia os exames pra ela também. E aí que eu vi que, basicamente, o trabalho do neurofisiologista, quando vai laudar esse tipo de exame, é reconhecimento de padrão. Esses padrões que são visíveis a olho nu. Eu falava, putz, na faculdade no laboratório eu já classificava padrões que não são visíveis a olho nu. Fazer o que é visível a olho nu é muito mais fácil. Por que eu não pego tudo isso que a gente já descobriu na área de exoesqueletos e trago para a área clínica, para a área médica, né, para atuar com o paciente? E aí daí que nasceu a Neurogram. Um parênteses aqui, um pouquinho antes da pandemia, 2014, Copa no Brasil, Miguel Nicoleles. Ele de fato, porque o exoesqueleto ele materializa algo um pouco mais complexo, talvez até porque é visual, né? Ajudou nesse sentido a ideia do exoesqueleto e daquela meta que ele tinha ali de fazer isso na Copa, ajudou as pessoas a compreenderem ou não? O que esse momento representou para vocês, que estudavam isso e que depois... Em 2014 eu perdi a abertura, então uma dor minha de ter perdido isso. Mas é isso, assim, a pesquisa ela veio... basicamente, o princípio todo que o Nicoleles usa era o que a gente fazia em laboratório e é o que a gente faz hoje na Neurogram. Então, de fato, ele trouxe para o mundo essa possibilidade e o Miguel Nicoleles é citado, assim, pelo menos no meu laboratório, múltiplas vezes. Então, ele foi um dos pioneiros que trouxe para o mundo
fora da academia, o que de fato a gente consegue fazer com essa, eu vou falar tecnologia, mas essa capacidade de pegar sinais neurológicos e traduzi-los para um comando externo. Neurogram, antes de chegar na inteligência artificial, talvez a gente já... Porque assim, né, quem diria que nesse momento, 2026, a gente estaria discutindo em outras proporções, né, e bilionários investindo nesse segmento. 2021, Neurogram, e aí sim, como que nasce esse projeto já mais estruturado e que virou o que virou? Então, 2021, eu fiz nessa de, ok, vamos trazer o que é conhecido da academia na área de exoesqueleto para a prática clínica. Então, eu fiz um algoritmo na época que fazia a detecção de descargas epileptiformes, que é um evento que pode acontecer no exame. E eu lembro que ele tinha uma acurácia muito alta. E aí cheguei para a médica, falei, mostrei isso que eu tinha feito, ela, sensacional, vamos mostrar isso para outros médicos. Começou uma conversa com vários outros médicos. E aí, muita gente querendo usar, e eu falei, onde que eu coloco esse algoritmo? Aonde que eu uso? E aí eu vi que a neurofisiologia, ela, se a gente quisesse trazer inovação, a gente precisava dar 3 passos atrás, que é, hoje, a gente não tem uma infraestrutura, igual a gente tem para radiologia, então exames de imagem, para neurofisiologia. Isso não existe. Não existe hoje um sistema de eletroencefalograma, que é esse exame que capta sinal cerebral, que consiga ser compatível com prontuário eletrônico. Você usou uma analogia da Ferrari. É basicamente uma Você usa- Ferrari numa casa de chão de barro. Ou seja, você não, a ideia de dar alguns passos atrás a gente vai ter que olhar essa infraestrutura para também avançar. Era assim, não adiantava eu ter um super algoritmo, não adiantava eu ter 10 super algoritmos, não adiantava eu ter um algoritmo que identificasse Alzheimer. Vamos supor que a gente consiga, quando a pessoa tem 30 anos, fazer o diagnóstico de Alzheimer. Não adianta, porque eu não tenho onde colocar. Eu não tenho infraestrutura na neurofisiologia hoje. Dani, realidade do Brasil Mundo. ou realidade do Mundo. A gente fechou com a Mayo Clinic não tinha infraestrutura, não tinha banco de dados. Estamos falando de uma das referências. Do maior hospital do mundo, que a Neurogram é a primeira empresa a trabalhar com os dados de eletroencefalograma do maior hospital do mundo. E o maior hospital do mundo não tinha um banco de dados compatível, enfim, não tinha um banco de dados, ponto, e não tem essa infraestrutura. Bom, aqui você consegue ter uma ideia do que está acontecendo aqui, da proporção e do impacto que tem aqui. Pois bem, olhando então para essa infraestrutura. Então eu falei, bom, antes da gente trazer inteligência artificial, antes da gente trazer algoritmo, vamos resolver o problema da infraestrutura. Então a gente criou uma plataforma, foi o primeiro produto da Neurogram, que é uma plataforma que é compatível com o prontuário eletrônico, que ela é compatível com os próprios equipamentos, porque hoje a gente fala que é uma torre de Babel, tem 7 marcas no Brasil, hoje Neurogram é compatível com todas, mas assim, nenhuma se conversa. Então se eu tenho na minha clínica 2 equipamentos, eu não posso usar o software de um para abrir exame de outro. Versus que na radiologia, se você precisar abrir um exame de rádio no seu celular hoje na internet, você consegue. Um exame de EG, meu Deus. Malemar você vai conseguir no software do próprio device. Então, Ou seja, isso significa custo, tempo, complexidade e por aí vai. Logo não torna acessível. Significa assim, clínicas não conseguem expandir, porque a operação que você tem hoje muitas vezes é feita com Google Drive e Dropbox, que infringem 100% de LGPD. Quando a gente não fala de motoboy com pendrive passando de exame de um lado para o outro. Quando a gente não fala de hospitais, os 10 melhores do país, com caixas de HD externo com 10 anos de dado guardado numa gaveta. Essa é a realidade da neurofisiologia no Brasil e a realidade, infelizmente, da neurofisiologia no mundo. Então, assim, essa infra, a gente fala de dor. Principalmente a gente fala de dor, porque você falar para um hospital, olha, você vai pegar esse exame, você vai enviar para mim via Google Drive, via e-mail, via
HD externo, o médico vai receber aquele exame, ele vai baixar no computador dele, ele vai abrir um Word, ele vai escrever o laudo, ele vai conectar na VPN do hospital, muitas vezes para visualizar aquele exame, ele vai conectar na VPN do hospital para abrir o prontuário eletrônico, aí ele vai pegar o PDF que ele fez e vai colocar dentro do prontuário eletrônico. Hoje a gente tem, do tempo que o médico leva para laudar um exame, 40% de fato ele está laudando. Nos outros 60%, ele está mexendo com Google Drive, Dropbox, HD externo, baixar exame, internet, VPN de hospital, TeamViewer, Anydesk, por aí vai. Então eu falei, bom, vamos resolver a infra, e até porque a neurologia e neurofisiologia tem muita coisa para se fazer. Quando a gente fala de UTI, são zilhões de algoritmos para... Enfim, posso depois adentrar esse setor, mas a gente sabe que a Neurogram não vai fazer 100% do que dá para ser feito com IA para cérebro. A gente sabe disso. Então, a ideia é, hoje a gente vê pipocando várias AIs super poderosas, e eu venho conversando com elas, Brasil e fora, e eles falaram, nossa, a gente precisa colocar isso em algum lugar, a gente tem um algoritmo que foi validado durante 6 anos, e eu não tenho como entregar isso para o médico. É basicamente isso que a nossa infraestrutura, além de resolvedor de médico, de hospital, de técnico, de TI, de hospital, de engenharia clínica, a gente consegue também fazer com que essas outras tecnologias que estão sendo feitas no mundo cheguem para a mão do Ou paciente. seja, não é sobre ter a tecnologia, a gente tem a tecnologia, mas é de novo Sobre como infraestrutura. de forma prática, Dani, como que a Neurogram hoje ela e até dando exemplo de alguns, parceiros e clientes, como que é o modelo de negócio, né, pra gente falar um pouquinho aqui de 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 receita e de como vocês evoluíram, qual que é o modelo de negócio? O que que você tá acho que ficou claro o conceito aqui, mas o que que você entrega para esses parceiros? Hoje a gente dá infra para eles operarem e escalarem. Então, hoje a gente é compatível com diversas marcas de aparelhos, então a gente tira hoje Google Drive da jogada, a gente tira Dropbox do sistema, a gente tira VPNs de hospital também, de todo esse sistema. Hoje a gente reduz 60%, 60% que eu falei que é burocracia, a gente tira da mão do médico, E de isso toda você a consegue operação. fazer porque você desenvolveu uma plataforma. A gente desenvolveu essa plataforma. Então a gente cobra, é um FII mensal, tem mensal e tem anual. Os médicos pagam ali dependendo do volume de exames que eles usam. Qual foi o desafio que você teve? Eu gostei da analogia com a Torre de Babel, mas o desafio para você conseguir, entender a linguagem de cada uma e transformar isso numa programação Foram depois. 2 anos entendendo o código, entendendo como que o dado está organizado em cada tipo de equipamento, como que o dado está organizado no prontuário, como que... Então a gente foi de abrir arquivo a falar, beleza, informação, o nome do paciente está no bit 34. Literalmente um trabalho maker ali, pegando a 2 anos para construir essa infra. nesses 2 anos, como que vocês estavam ali de investimento? Porque É, pensar em receita e retorno ali, não, a plataforma ela é infra, assim, a gente tem isso muito claro. É como se a plataforma fosse Google, estrutura Google de pesquisa, e aí as AIs entram como Google Agenda, Gmail, Workspace, enfim. aí de certa forma é Google simples, né, Sheets, porque você vai ela então de que adianta você ter um Google Sheets se você não tem um sistema operacional por trás? De que adianta você ter um Gmail se você não tem um sistema operacional por trás? Então a IA, as IAs entram aqui como esses aplicativos, né? Então a gente fez essa infra, e aí essa infra, ela vende porque ela tira uma dor muito grande. Mas, mais pra frente, a gente tá falando daí de outros modelos que de fato entram as AIs em cima dessa infra que a gente construiu. Mas aí de investimento, assim, eu comecei em 2022, eu tava na faculdade, 2021, na verdade, eu recebi o primeiro cheque em 2022, e foi 2022 praticamente construindo o protótipo daquilo e levantando LOIs. Então eu tinha um time bem enxuto, eram eu e mais 2 pessoas, que estão comigo até hoje, e foi construindo LOI, conseguindo LOI de grandes players, entendendo para quem que a gente ia vender. E aí 2023, eu no último semestre da faculdade, daí eu fiz uma rodada por seed, foram $850 mil, me mudei pro Brasil e montei o time aqui. Então foi 23, foi 22,
23 e 24 praticamente inteiros construindo, e a gente lançou no ano passado. Dani, qual foi o desafio de você vender essa tese, de você montar o pitch? Porque, de novo, com a premissa de que você, se hoje você já tem uma complexidade de fazer um pitch de um projeto, de uma ideia, de algum segmento que é extremamente mainstream, assim, qual que foi esse desafio? Eu imagino que aqui tem um aprendizado de resiliência bem interessante, né? Assim, a tese é algo que ainda hoje a gente volta e discute exatamente quais palavras utilizar, porque muita gente fala: "Ah, mas então vocês são uma empresa de AI". Não, a gente não é uma empresa de AI, então vocês são um SaaS. Não, a gente também não é um SaaS. Dizer que você é uma empresa de IA é generalizar Assim, a gente faz IA sim, a gente vende IA sim, mas não é sobre primeiro infraestrutura, primeiro essa camada. E aí, então vocês são uma empresa de laudos? Não, a gente também não é uma empresa de laudos. Então a gente é uma health tech, né, que organiza, que indexa e que cria informações de cérebro. E aí é muito difícil, tem muita gente que, enfim, investidor que não entende. Eu lembro que quando eu fiz a seed agora, eu falei, eles falaram, nossa, mas é óbvio, é muito claro o que os outros investidores estão falando. Eu falei, olha, eu acho que o meu discurso deve estar errado, porque muita gente não entendeu. Eles falaram, não, mas isso aqui é óbvio. Como que eles não entenderam? Não sei, de fato não sei. Porque é muito difícil você explicar que, cara, primeiro é infra, e não, investidor, eu não vou te dar lucro nos primeiros anos. É sobre construir a base, porque hoje você faz IA por IA, honestamente... Nesse primeiro recorte, você já acaba tirando alguns investidores que têm outra dinâmica de médio prazo e... Muitos, porque que é um mercado hiper complexo, assim, de entender, Google Drive, Dropbox, prontuário de hospital, entender essa dor, mas, meu Deus, é só o Brasil que usa Google Drive? Essa dor é do mundo? Cara, essa dor é do mundo. E por que isso? Por que vocês querem construir infra para esse mercado? E o que isso tem a ver com Alzheimer lá na frente, sabe? Então, a pessoa entender, ok, infra, AI, biomarcadores no futuro, que a gente quer construir o maior banco de dados, o maior e melhor banco de dados neurológicos do mundo. Mas assim, não tem como eu fazer C se não fizer A, não tem como fazer B se não tiver A. Então, vender essa tese foi muito complexo e o investidor que entendeu... Então vocês foram de fato para o mercado 25, a gente tá em 2026, 2025. O Romero entrou quando? O Romero Rodrigues do Buscapé, 25. 25. E o que ele... Como que foi a visualização dele, assim? Ele já tinha esse repertório da saúde, ele estava assessorado? Me dá uma ideia, porque aqui eu acho que é um ponto importante, né? Assim, a gente de fato estava early para eles, mas foi basicamente, eles entenderam a tese, falaram ok, no-brainer, se eles tiverem o maior banco de dados neurológicos do mundo. Com a gente, antes da gente lançar, a gente tinha fechado um contrato, um LOI com Einstein. Falei, bom, é uma empresa que não está no mercado e que o maior hospital da América Latina quer já usar o produto deles que não existe ainda, alguma coisa tem. Então, e aí quando ele entrou, assim, a gente começou a gerar os primeiros clientes já eram muito grandes, de nomes, assim, então era, enfim, hoje um dos... Não vou falar aqui, mas assim, grandes nomes da neurofisiologia no Brasil já estavam usando o nosso produto. Então ele falou, bom, se os melhores do Brasil estão com eles, é evidente que o negócio vai cascatear. E quando você tem share de mercado, que nesse caso o nosso estava crescendo muito rápido, você tem moat, você consegue o maior banco de dados do mundo. Honestamente, o que você vai fazer com isso, pouco me importa, assim, não que pouco importe, mas na guerra do ouro, quando se descobre ouro, fica rico quem vende pá. Então a gente tá vendendo pá. Essa foi o que para eles ficou muito claro, e aí veio dessa velocidade de crescimento e é nosso momento de querer levantar uma seed. Dani, em perspectiva aqui, dá uma ideia para onde vai a empresa agora. Daqui a pouco eu vou falar sobre o longo prazo, né? Essa ideia que você traz de organizar ali o banco de dados, mas break-even, novos investidores, em que momento, qual é a perspectiva o cronograma, digamos assim, para a Neurograma a partir de agora? Bom, a gente deu o pontapé no mercado no ano passado, esse ano, olhando para o mercado brasileiro, a gente vem com um norte de fechar o mercado brasileiro, é o nosso grande intuito desse ano.
e preparar 2 coisas para a Series A que eu quero levantar em 2027. Então, nosso Series A vai ser muito voltado para AIs dentro dessa plataforma e o mercado global. Então, não só IAs do Brasil, não só IAs da Neurogram, IAs globais dentro dessa plataforma, consolidando agora a Neurogram como marketplace, ponta onde as pessoas vão poder buscar novas tecnologias dentro da neurologia. A gente vem com 80% hoje do nosso time focado em expansão do nosso mercado e ganhar share de mercado no Brasil, e 20% vem com expansão de mercado internacional e 1 ou 2 IAs que a gente vai colocar na nossa Aqui você já caminha olhando a questão da infraestrutura que vocês, eu não digo que resolveu, mas que vocês encontraram soluções para evoluir nessa resolução, e por outro lado, aí sim o olhar de inovação, de Isso. buscar novas Exatamente isso. aplicações de tecnologia. E tá muito claro aqui que é um negócio, do ponto de vista de escala, ele é global, né? Ele é global. Vocês já encontraram algum, eu não vou usar o termo concorrente, que ele é muito vazio, mas alguém que dá para espelhar ou que fez algo parecido nesse meio tempo? Olha, tem umas empresas da própria, assim, dentro do segmento de neurologia, a gente tem Neuralink, por exemplo, uma delas, mas não é concorrente nem direto nem indireto nosso. A gente tem uma que chama Beacon, que é uma que faz um pouco parecido, mas eles voltam mais para a indústria farmacêutica, que é o que a gente quer fazer numa 3ª etapa da Neurogram. Então a gente tá saindo da primeira e indo pra 2ª agora. E a gente vê hoje muito algoritmo lá fora, bons, excelentes algoritmos, que não vão podem concorrer com os nossos algoritmos, mas nosso intuito é eles para parceiros da Neurogram, colocar esses algoritmos que são bons e talvez até melhores do que os nossos para dentro da nossa plataforma. Para terminar, e aí terminar de uma forma um pouquinho mais hot topic, né? Você mencionou a Neuralink, e aí me permita trazer o Elon Musk aqui como exemplo, porque nesse momento, quando a gente começa a falar de tecnologia, e talvez até na popularização do que é a neurociência, a Neuralink, ela indiscutivelmente, ela apareceu em conversas, né? Provavelmente hoje num almoço de domingo as pessoas comentam sobre, mas assim, pra gente não confundir ou pra gente não misturar as coisas, o que é Neuralink? Ela tá dentro de qual contexto? O que tem ali de fato? A gente sabe que hoje, em termos de comunicação, PR e marketing, tem muita coisa, então um olhar aqui científico, assim, do que a gente tá falando? Eu vou falar primeiro da Neurogram e depois da Neuralink. Então, todo mundo não. Neurogram e Neuralink partem do princípio de que ondas cerebrais são classificáveis. Eu consigo classificar uma onda para saber se ou um paciente tem epilepsia, ou classificar uma onda para saber se o paciente quer mover o dedão, por A exemplo. premissa é a mesma. É a mesma. Então eu sei que o meu cérebro gera onda, eu consigo captar essa onda e eu consigo classificá-la. A Neurogram, enfim, trouxemos a infra, agora a gente vai trazer as IAs e as IAs fazem isso. Então eu vou ter ali fase de sono, por exemplo, sono REM. Eu consigo pegar a onda cerebral do sono REM, ondas são classificáveis, logo eu classifico o sono REM e eu consigo fazer um estadiamento de um exame de sono. Ou um paciente que tem morte encefálica, por exemplo. Ondas cerebrais, mais uma vez, são classificáveis, eu consigo classificar a onda cerebral do paciente se ele está em morte, se o paciente teve morte encefálica, e eu lanço esse alerta para o médico. Olha, paciente leito tal, morte encefálica. Ou paciente está tendo uma crise dentro da UTI. Ondas cerebrais são classificáveis, eu classifico, e no meu caso, o classificar da onda vira um alerta, vira uma informação para o médico. Elon Musk. O teu negócio aqui, ele tá muito no presente, assim, ele já é Tá em paciente. aplicável. Eu olho para paciente, para médico, tratamento e diagnóstico. É o que eu quero, é o que a Neurogram olha. O Elon Musk, ondas cerebrais são classificáveis. Se eu movo o meu braço, essa onda cerebral de mover o meu braço, ela é classificável. Logo, vou pegar essa onda e vou aplicar isso no exoesqueleto e mexer esse exoesqueleto. Se a minha concentração, ondas cerebrais são classificáveis, a minha concentração gera uma onda cerebral, ao olhar fixo para uma letra, eu sei que aquele paciente quer falar, aquela pessoa quer mexer aquela letra específica. Então,
Tudo vem de classificar ondas cerebrais. O Elon Musk, ele, enfim, o dele é interno, é um chip que fica dentro do cérebro, o meu é um exame que fica interno, mas ambos captam ondas cerebrais. E ele usa isso para que pessoas conectem as ondas cerebrais, movam o mundo, e Neurogram faz com que essas ondas cerebrais sejam classificadas para diagnóstico. Por que tem quando a gente fala de Neuralink acaba sendo bastante polêmico. E claro, tem o perfil do Musk, né, mas, essa tecnologia em si, de fato, ela é polêmica. Você mencionou LGPD no início, né, esse cuidado com proteção de dados, mas quando a gente menciona a mente, esse novo tipo de dado, quais são essas camadas de polêmica, de questões éticas, até morais, eu diria? Eu não sei se o investidor faz essa pergunta, ô Dani, eu não sei se ele chega nesse... Não, mas muita gente me faz. Eu vou trazer 2 exemplos e os 2 são muito bons. Um deles é da parte polêmica. Uma vez eles fizeram eu vou trazer 3, na verdade. Mas no primeiro, eles estavam usando esse kit colocaram ali para medir a concentração, então ficou um eletrodo aqui, em ciclistas, para ver a concentração dos ciclistas. E aí, ótimo, o ciclista tem que estar mais concentrado, beleza. Mas eles começaram a correlacionar a concentração do ciclista com aonde estava o olhar dele na cidade. E eles venderam esse dado para se colocar propagandas. Esse é o exemplo 1, que é polêmico, que é usar a concentração de alguém para saber qual que é o lugar mais optimal para você colocar a propaganda de venda de artigos para bicicleta, por exemplo. Ou, na verdade, quando você está dirigindo, enfim, e olha quais são os lugares, os hotspots de propaganda. O segundo é uma tecnologia que parou de ser usada, porque a gente consegue hoje fazer a classificação cerebral de, por exemplo, se eu te mostro uma imagem, eu sei se essa imagem você já viu ela ou não. Então, eles começaram a usar isso como critério para saber se uma pessoa era culpada de assassinato ou não. Eles mostravam a foto do assassinato e se a sua onda cerebral fosse referente a, ok, essa pessoa já viu essa foto, a pessoa poderia ser incriminada. E aí, enfim, isso causou várias controvérsias. Hoje eles tiraram, sei lá, nos Estados Unidos, tiraram essa tecnologia. E o terceiro exemplo vamos supor que eu tenha um chip no meu cérebro que eu use para mover um exoesqueleto em algum lugar. E aí eu tô mexendo no Instagram, e aí eu posso coletar de fato a onda cerebral referente à minha intenção de mover a mão, como eu posso entender no Instagram se eu tô vendo algo e eu gosto daquilo. Então eu pego essa onda, eu correlaciono com o Ads, e eu vendo isso para Instagram e para outras empresas para usarem a minha própria onda cerebral, para entenderem quais ads mostrar para mim, porque eu vou ter... Ou seja, Black Mirror aqui deixou de ser ficção. Isso é completamente possível. A Apple vai lançar um AirPods agora, né, que tem o EEG dentro. E você vai estar ouvindo música, mas você vai estar usando o seu AirPods em vários lugares. Quem garante que, de fato, o seu EEG vai ser para concentração e não para entender aonde o seu cérebro fica, em qual ads o seu cérebro fica mais focado, para daí te recomendar mais ads do que de fato você gosta mais. Por exemplo, tudo que você mencionou aqui de possibilidades, até a ideia de que a mente pode ser hackeada, na verdade a mente já é hackeável, né? Todos os exemplos que você deu, e não necessariamente de forma invasiva, você tem formas mas tudo que você mencionou, de certa forma, já acontece em outras proporções, né? As redes sociais, o que você falou, de pegar o nosso tempo, a nossa atenção e colocar ali a serviço de uma receita publicitária. Mas por que quando a gente fala do cérebro, parece que dá uma outra proporção? Ou se eu acho que não tem tecnologia mal ou ruim, né? Tem aplicações, mas por que quando chega no cérebro, a ideia de vincular publicidade com o cérebro, ela é muito mais, talvez, invasiva e até um pouco distópica, apesar de ser possível no longo prazo. Por quê? Olha, vou fazer um paralelo com o culto, seitas. Seitas nada mais é do que uma manipulação psicológica, e é crime. E é uma forma que é uma forma de hackear também, né? Essa ideia de você
É o mesmo princípio de uma seita ou de um culto, que é manipular alguém pra fazer alguma coisa que não seja necessariamente o melhor pra aquela pessoa, mas o que alguém vai estar ganhando alguém que não seja a pessoa vai ganhar na ponta. Então assim, se eu consigo manipular você a comprar a Neurogram, e de fato, será que ela vai ser boa pra você? Será que eu quero comprar, eu tenho uma loja de blazers verde, eu quero influenciar você a comprar blazers verdes, mesmo que não seja bom pra você. Então a gente tá estimulando um consumo. E aí, assim, pode estimular de várias formas, para campo político, você pode. Então, assim, quando você consegue mensurar e agir em cima daquilo, você consegue manipular as pessoas. E aí, manipulação é todo um problema, que a gente não vem ao caso aqui, mas é o mesmo princípio de cultos e seitas, dependendo do culto e da seita, ser crime. Ou seja, de novo a gente vai para um lado também de não é uma discussão isolada, né, ela é coletiva, ela envolve sociedade, governo, regulação. E o famoso livre-arbítrio, né, quando você todo mundo tem direito à escolha. E se você manipula, você tira o direito da pessoa de escolher. Então, se eu tô te manipulando e você nunca sabe também se de fato eu tô só captando ou se eu tô inserindo alguma coisa. Então, se eu estiver estimulando o seu cérebro a prestar mais atenção em um ad específico, eu tô te estimulando a comprar aquela coisa que aquele ad está falando. Então, a gente perde a nossa capacidade de escolha, a nossa capacidade de opinião. Isso aí é perigoso. Eu vou te convidar para daqui um ano para você voltar aqui, só pra gente entender a evolução dessa conversa. Dani, para terminar, e aí fazendo uma conexão já um pouco mais afetiva, né, com aquela experiência que você contou aqui da sua avó, do seu amigo, e olhando hoje, assim, no médio prazo, quando a gente fala do Alzheimer, o próprio o câncer no cérebro, o quanto a gente tem boas perspectivas de poder usar essa ciência incrível que você trouxe aqui para conseguir, eu não sei se o termo correto é reverter ou antecipar, mas como estamos? Estamos trabalhando para. Assim, não sei se ano que vem ou provavelmente pós-Series A, eu espero que a gente já consiga atuar diretamente nessas, pelo menos em câncer, sim. Em diagnóstico de câncer do cérebro. É difícil falar, é muito tempo, mas a gente tá de fato mais próximo, a Neurogram está de fato atuando em cima disso. Hoje, qual que você diria que é o desafio? Vamos considerar que o primeiro desafio teu foi infraestrutura. Hoje continua sendo, hoje tem questões, o que você vê como desafio? A infra ainda é um problema, definitivamente 10 vezes menor do que foi ano passado, do que Mas era continua 7 sendo. meses atrás. Afinal, assim, é só algumas outras camadas de compatibilidade, principalmente a nível de prontuários. Então, hoje a gente tem 2 grandes prontuários no Brasil, mas a gente sabe que tem outros, clínicas. Então, a gente ainda não é um sistema 100% fluido, mas 90% já resolvido nos últimos 6 meses pela gente. Aí o próximo desafio agora é trazer de fato tecnologias para dentro desses segmentos mesmos. Tecnologia que eu digo de inteligência artificial para dentro desses segmentos. Vou até respirar. Under 30 a jornada. Dani, muito obrigado. Eu acho que aqui deixa um pouco claro, né, o tamanho do que a gente conversou aqui, os desafios. É um tema apaixonante, eu gosto muito, mas ele tem todas as complexidades que você deixou aqui. Obrigado. Parabéns de novo. Obrigada. Reforçando que um pouquinho dessa história da Dani tá nas nossas plataformas, tá nessa edição aqui do Under 30 2025-2026. E muito obrigado. Acho que a gente conseguiu trazer aqui exemplos e insights que valem para qualquer indústria, para qualquer olhar aqui. Parabéns e obrigado. Obrigada. E é isso. Mais um Under 30 jornada. Você que está chegando agora, a gente tem uma série com vários outros personagens que trazem histórias, perspectivas. E você que está aqui frequentemente, até o próximo episódio.